muita honra, nós recebemos hoje aqui na revista Educação e Filosofia, para mais uma entrevista, o professor Silvio Galo, que está aqui ao meu lado. O professor Silvio Galo, ele é graduado em Filosofia pela PUC de Campinas, mestre e doutor em Educação pela Unicamp, e também pela mesma universidade é livre docente em Filosofia da Educação, título obtido em 2009. Desde 2006, o professor Silvio é professor titular na Faculdade de Educação da Unicamp, atuando na graduação e na pós-graduação. Silvio, antes de mais nada, obrigado pela sua presença aqui na revista Educação e Filosofia, participando dessa nossa entrevista. Seja bem-vindo à nossa revista, aqui à Universidade Federal de Uberlândia, e queria te agradecer bastante a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu que agradeço, Márcio. Um prazer estar aqui com vocês. O professor Silvio Galo, ele é autor de um dossiê aqui na revista Educação e Filosofia, que nós vamos conversar daqui a pouco, né? Mas antes disso, Silvio, eu queria te fazer uma pergunta. Você é professor desde 1986 e professor universitário desde 1990, já há bastante tempo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós como é que era o Silvio Galo aluno. O Silvio Galo que estava do outro lado da sala de aula, era aluno do fundão. Como é que era o Silvio aluno? Rapaz, aí você forçou um pouco a barra, porque, como você disse, desde 1986 que eu não sou mais aluno. E 1986 foi no século passado, né? Então, para falar a verdade, eu não sei se eu me lembro muito bem de como eu era enquanto aluno, ou o que eu aprontei. Certamente aprontei muita coisa na minha época de estudante, na minha época de aluno. E, embora eu fosse também um bocado CDF, assim, não era muito de fundão, não. Sempre gostei bastante de estudar e tentei aproveitar as oportunidades que tinha, porque, como você estava dizendo, eu fiz minha graduação na PUC, em Campinas, mas toda a minha formação na educação básica foi na escola pública. Uhum. E não fosse a escola pública brasileira, eu não seria o que eu sou hoje, né? E tive esse breve interregno, essa breve passagem pela Universidade Católica de Campinas para fazer a graduação em Filosofia, mas logo depois fui também para a pós-graduação na Universidade Estadual de Campinas, e da qual eu me tornei professor depois, né? Também tive experiências como docente em escolas de educação básica privadas, em universidade privada, mas eu diria que a maior parte da minha carreira, da minha vida de estudante e da minha vida de professor se fez na escola pública. Na escola pública de forma geral, coisa que acho que hoje mais do que nunca a gente tem que chamar atenção para isso, né? Da importância da escola pública no Brasil, tanto da escola básica quanto da educação superior, das universidades, né? O papel que a educação pública tem nas nossas vidas e na construção do país, né? Quando cada vez menos a gente vê políticas de governo que transformam aquilo que deveria ser política de Estado em política estrita de governo que passa por um sucateamento da educação pública. Uhum. Então, desculpa, não era para eu falar disso, mas não, não dá para perder a oportunidade. Claro. Isso é importante a gente destacar o papel da escola pública, né? Eu também fui aluno de escola pública, fiz minha graduação, toda minha educação básica foi lá também. Agora, você se formou em filosofia na PUC, né? Como é que foi, Silvio, a descoberta da filosofia? Você era jovem, você fez a graduação, acho que logo depois do ensino médio, né? Como é que foi a descoberta? Por que filosofia? Como é que foi? Então, isso é uma coisa interessante na minha vida, porque eu nunca planejei estudar filosofia.
eu falava da minha formação na escola básica, né? O ensino médio, eu fiz uma educação técnica na época, isso entre 1979 e 1981. Ensino médio técnico. No ensino médio técnico, que aquela época era integrado, né? Uhum. Fiz num colégio técnico lá de Campinas, especializado na área de Química, e fiz a minha formação, então, como técnico em Química. Técnico em Química. Então, nada mais distante do que da filosofia, né? E, bom, era um bom curso que a gente tinha ali. Era uma escola que, à época, era uma escola federal, mas que se destacava muito na educação pública. E era muito comum que os estudantes daquela escola, ao terminar o ensino médio, fossem para o vestibular, fossem fazer vestibular e fossem para a universidade, principalmente para a Unicamp, na época, para estudar química, ou engenharia química, ou química industrial. Eu tive uma experiência bastante interessante nessa escola. Eu gostei bastante do curso que eu fiz lá. Gostei de aprender química. Também não era meu interesse, em princípio, fazer um curso na área de química. A minha grande vontade, meu sonho, na época, era fazer um curso na área de eletrônica. Eu era fascinado por robô, computador, essas coisas. Ser computador era meio coisa de ficção científica na época, né? Não existia ainda, ou pelo menos não existia para a gente aqui no Brasil, computador pessoal, essas coisas, mas eu tinha uma fascinação por eletrônica, eu queria muito estudar eletrônica. Mas em Campinas, na época, a única escola técnica de eletrônica era uma escola privada, uma escola paga, e a minha família não tinha condições de bancar o curso. E um amigo meu comentou comigo, um amigo que estudava junto comigo na escola fundamental, estávamos na época, 8ª série, né, antes de ir para o ensino médio, e ele comentou comigo que ia fazer a prova de acesso, que a gente chamava de vestibulinho, né, para esse colégio que era público, gratuito, portanto, né, e na área de química. E aí pensei eu comigo, bom, você vai, eu vou junto também fazer, vou me inscrever, vou fazer também junto essa prova, porque não é química que me interessa, mas se é gratuito eu tenho chance, né? Mais do que a escola de eletrônica que eu não ia ter condições. Então foi graças a esse amigo que eu fui fazer a prova, acabei sendo aprovado, ele também, felizmente, porque ia ser muito chato se eu fosse aprovado e ele não, né? Ele que tinha vontade de fazer o curso de Química, mas fomos os dois aprovados, acabamos estudando juntos o ensino médio. E mesmo para o ensino médio público foi um pouco difícil, porque essa escola era em período integral, a gente tinha aula de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, e sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Então eu não podia trabalhar, a minha família tinha condições econômicas bastante difíceis, eu tinha perdido meu pai há pouco tempo, e foi com muito esforço da minha mãe que segurou as pontas em casa para que eu pudesse passar 3 anos fazendo o ensino médio, e a questão dela era justamente essa, né? Ela que tinha estudado muito pouco, mas ela tinha essa percepção de que a possibilidade de ter uma vida melhor, de ter acesso a um emprego mais qualificado e etc., passava por essa possibilidade do ensino técnico, né? Então, minha mãe, na época, se desdobrou para que eu pudesse passar esses 3 anos estudando em período integral e não trabalhando, para poder, né, preparar justamente uma situação um pouco melhor de vida, né? E aí, quando eu terminei o ensino médio, estava para terminar o ensino médio, a minha disposição era a disposição de ir para o mercado de trabalho, né? Até porque eu tinha que retribuir o esforço da minha mãe, que durante esses 3 anos se desdobrou, trabalhando em tudo aquilo que era possível para ela,
para que pudesse sustentar a casa e sustentar a mim, né, e minha dedicação ao estudo. Né? Então, quando eu estava para terminar o ensino médio, eu não planejei fazer um vestibular, não planejei ir para a universidade, porque a gente tinha 3 anos do ensino médio e depois tínhamos que fazer mais pelo menos 6 meses de estágio em indústria química para poder ter o diploma do curso técnico. Né? Então a gente terminava os 3 anos, tinha já imediatamente o diploma do ensino médio, mas para ter o diploma do curso técnico precisávamos fazer pelo menos 6 meses de estágio. Então o meu projeto era justamente ir para um estágio, que já era um estágio remunerado, era um estágio de trabalho propriamente dito, e ao terminar o estágio permanecer no mercado de trabalho, atuando como técnico em química para poder, como eu disse, né, dar esse retorno econômico, financeiro para minha mãe e para minha família. Né? Então, a maioria dos meus amigos, colegas de estudo, ao terminar o ensino médio, prestaram o vestibular, né, e a maior parte deles foi estudar química. E eu tinha claro para mim que eu não queria continuar estudando química, até porque não era o meu projeto inicial. Eu estudei química, gostei muito de aprender o que eu aprendi em química, gostava da área de química, mas eu sentia também que eu tinha aprendido aquilo que eu queria aprender de química, eu não queria passar mais tempo da minha vida me dedicando ao estudo da química. Né? Então aconteceu que terminou o ensino médio, eu fui diretamente para um estágio em indústria, fiz os 6 meses de estágio obrigatório. A remuneração que eu tinha no estágio, não era um salário, era uma remuneração de estágio, né? Mas já era muito superior àquilo que para a minha classe social era o que se esperava ganhar, né? Então já era uma qualificação bastante interessante. A empresa na qual eu estagiei, que era uma grande empresa multinacional lá da região de Campinas, na área de química, prorrogou o meu estágio por mais 6 meses. Né? E no meio desse segundo semestre eu acabei indo entregar relatório de estágio na escola e vi lá uma chamada de emprego para uma outra empresa e resolvi me candidatar a essa vaga de emprego, porque o estágio que eu fazia era na área de análise química. Então era um trabalho muito repetitivo, né, de todo dia você sair pela planta da fábrica, coletar amostras, ir para o laboratório, fazer aquelas análises. No outro dia era a mesma coisa, né, os mesmos horários, você tinha que coletar as amostras, fazer aquelas análises, etc. Era um trabalho bem interessante por um lado, mas também repetitivo. Né? E essa vaga de emprego para a qual eu me candidatei era num instituto de pesquisa. E aí eu já, muito jovem ainda, mas meio que percebi que trabalhar em pesquisa era menos rotineiro do que trabalhar na área de controle de qualidade. Né? E bom, aí acabou que consegui esse trabalho numa outra grande multinacional lá da região. O pessoal do local onde eu estagiava, quando eu comuniquei que ia sair, eles me disseram que tinham intenção de me contratar lá também, me ofereceram uma contratação, mas eu disse, não, vocês me oferecem a contratação, mas para eu fazer isso que eu estava fazendo aqui no estágio, né? Eu prefiro ir tentar sorte nessa instituição de pesquisa. Né? E aí fui. Né? Aí fui. Bom, mas isso então foi já um ano depois de ter terminado o ensino médio. Né? E nesse ano em que eu fui estagiar, mas como eu gostava muito de estudar, eu resolvi fazer alguns cursos de astronomia. Né? Vi lá anúncio de uns cursos livres de astronomia e fui estudar astronomia, porque, bom, trabalhava durante o dia e 2, 3 vezes na semana, à noite eu ia aprender um pouco de astronomia, e aí tínhamos observações lá no Observatório do Capricórnio, em Campinas, né? E aí gostei bastante também da astronomia, mas era um hobby, né? Na verdade é um hobby. E aí me dei conta de que, quer dizer, não me dei conta de nada.
Mas o que aconteceu é que o sujeito, que era o professor de astronomia com o qual eu fui fazer o curso, era um estudante da USP, da Universidade de São Paulo, que estudava física já há pelo menos uns 10 anos, era aquele tipo de estudante profissional que gostava tanto da universidade, que não queria sair da universidade, então não terminava o curso de graduação, não se formava nunca. Mas era um cara que fazia física, a área de estudo dele era física, e ele se dedicava à astronomia, né? Já tinha publicado vários livros de divulgação da astronomia, e ele adorava filosofia, e ele fazia uma série de disciplinas também no Instituto de Filosofia da USP, né? Então, estudava física e estudava filosofia. Esse curso de astronomia que eu fiz era muito mais um curso, a gente tinha lá as atividades de observação astronômica, mas era muito mais um curso de história da astronomia. Então a gente começou a estudar as origens da astronomia entre os gregos na antiguidade, né? E o curso era justamente dos gregos até Einstein, né? A proposta do curso, né, era de trabalhar essa perspectiva de como é que se construiu, né, um conhecimento astronômico, desde as primeiras observações pelos gregos até a teoria da relatividade do Einstein, né, no século XX. E, evidentemente, no meio disso tudo, a gente aprendeu muita filosofia, né, porque os primeiros astrônomos gregos eram também filósofos, né, os primeiros filósofos gregos eram astrônomos. Então, meu encontro com a filosofia se deu por aí, se deu pela astronomia, né, no estudo da cosmologia, né? E aquilo para mim foi uma surpresa, um encantamento, era uma coisa que eu achava muito, muito interessante. E aí eu fui me embrenhando com isso, né, trabalhando, né, na área de química, ganhando muito bem para aquilo que era o que se pensava para a minha classe social na época, então eu já tinha uma posição profissional muito interessante em termos salariais. Então ficou cada vez mais claro para mim que o meu caminho ao ir para o ensino superior, e eu era a primeira pessoa da minha família que ia para a universidade, porque ninguém da minha família tinha estudado na universidade, mas que meu caminho não era pela química. A química eu estava satisfeito naquilo que eu queria fazer. E aí me bateu a vontade de me tornar astrônomo, né? A astronomia me encantou, queria fazer astronomia. Não existia, na época, no Brasil, graduação, tinha um curso de graduação em astronomia no Rio de Janeiro, que evidentemente estava fora de propósito para mim. Mas a gente tinha a possibilidade de fazer a graduação em física na USP, e a USP tinha um curso de especialização em astrofísica. Então o caminho na época, lembro que isso era começo da década de 1980, né? O caminho para quem queria se profissionalizar em astronomia era ir lá para a USP, estudar física, depois fazer essa pós-graduação em astrofísica. E foi isso que eu comecei a projetar, né? Bom, mas para eu ir para São Paulo, isso implicava em deixar o trabalho que eu tinha lá na região de Campinas, porque o curso na USP, ou era um curso integral, não me lembro se na época tinha o curso noturno de física, eu acho que não. Eram pouquíssimos noturnos. Era muito pouco na época, mas de todo modo eu ia ter que deixar essa condição profissional recente ainda para mim, boa, e ir para a USP tentar a vida, trabalhar como garçom, lavar prato em bar, coisas do tipo, para conseguir me manter na universidade pública, né? E eu sentia também que ia ser uma certa traição com a minha mãe, digamos assim, né? Gaguejei um pouquinho porque eu ia falar uma palavra que não era bom falar aqui, né? Mas senti que ia ser uma certa traição com ela, porque ela tinha investido muito da vida dela na minha formação, né? E eu, depois de trabalhar 1 ano, 2 anos no máximo, ia jogar tudo isso para o alto para, né, estudar astronomia, né? Quem que é astrônomo? Quem era astrônomo do Brasil nessa época, né?
E aí também achei que não valia a pena, porque eu estava vivendo um momento profissional interessante, gostava daquilo que eu fazia, ganhava bem, podia dar uma condição de vida melhor para minha família, né? E aí desisti desse sonho de estudar astronomia, né? Mas como eu desisti de estudar astronomia, eu pensei, estudar na graduação astronomia, né? Continuei fazendo esses cursos que fazia ali em Campinas. Eu descobri que eu podia estudar filosofia no curso noturno da PUC de Campinas, né? Que naquela época oferecia um curso de filosofia no período matutino, em que 95% do público eram seminaristas da região de Campinas, e eles ofereciam no período noturno um curso de licenciatura em filosofia para leigos, né? E aí falei, bom, a filosofia me encantou, eu tenho a possibilidade de continuar trabalhando e à noite estudar filosofia, né? Vou fazer essa experiência, né? De ir para a Universidade Católica e aprender um pouco de filosofia, mas assim, como, muito sinceramente, um hobby mesmo. Assim como a astronomia para mim era um hobby, a filosofia também surgiu como um hobby, né? Como uma possibilidade de aprender coisas que me interessavam, mas sem nenhuma intenção profissional, né? Porque profissionalmente eu estava bem no campo da química, né? Na época, na Unicamp, a gente não tinha ainda graduação em filosofia, que só seria criada em 1988. Eu entrei na graduação em 1983, né, na PUC. Bom, e aí fui estudar filosofia com essa intenção, né, aprender cosmologia, né. Só que eu entro na graduação em filosofia e o que menos tinha na graduação era cosmologia, né? E aí eu me surpreendi, porque filosofia era muito mais do que aquilo que eu imaginava que fosse a filosofia que eu tinha aprendido enquanto cosmologia, né? E aí uma outra surpresa foi que, ao entrar na graduação em filosofia, eu descubro que um cara que eu tinha lido uns 2 ou 3 livros, romances, era filósofo, né? Um cara que você conhece bem, que é o Jean-Paul Sartre, né? Jean-Paul Sartre. Eu tinha lido alguns romances do Sartre, tinha gostado bastante, né? E aí está lá na filosofia, Sartre, filósofo existencialista, né? E aí eu já no primeiro ano fui ler então a obra de filosofia do Sartre, né? Que a gente não tinha traduzida no Brasil na época. Comprei aquele tijolinho que é o Ser e o Nada em espanhol, né? 700 e tantas páginas. 700 e tantas páginas em espanhol, que eu não falava espanhol, evidentemente. Mas na época a gente tinha muito pouca tradução de textos clássicos de filosofia no Brasil. E aí para estudar filosofia você tinha que se aventurar, no mínimo, a ler espanhol e outras línguas também, né? Mas minimamente espanhol, porque a gente tinha uma disponibilidade muito grande de textos clássicos em espanhol, né? Então fui ler Sartre, por exemplo, né? Que me acompanhou durante toda a graduação em filosofia. E aí fui me apaixonando cada vez mais pela filosofia, pelos vários campos da filosofia, a tal ponto de, na medida em que foi se aproximando o final do meu curso, né, isso já em 1986, foi meu último ano na graduação, eu já tinha muito certo para mim que tinha acabado a minha carreira na área de química, né, ainda que a gente está falando da década de 1980, que foi uma década muito complicada no Brasil. Vivemos crises avassaladoras, inflação galopante, desemprego. Fiquei desempregado um bom tempo, sem condições de pagar a mensalidade da universidade, uma série de perrengues aí. Mas, na medida que fui chegando perto do curso, foi ficando claro para mim que tinha acabado minha carreira em química, que a minha vida não estava na química, estava na filosofia, né? A questão é que o que ia fazer alguém graduado em filosofia no Brasil naquele momento, a não ser dar aula, né? Que não tinha aula. E não tinha aula, né? Dar aula, mas não tinha aula, né? E aí o que me aconteceu, já devia ter parado com essa história, né? Mas não.
agora estamos chegando lá, vai. Segue em frente. O que me aconteceu, então, é que no último ano da graduação, um professor da graduação, que também, isso foi muito interessante lá na PUC, em Campinas, porque vários professores que foram meus professores na graduação de filosofia eram também professores na Unicamp, na Faculdade de Educação, eram professores de filosofia na Faculdade de Educação da Unicamp. E um desses professores, na época, era coordenador da pós-graduação em educação. E assim, mais para o final do ano, né, do meu último ano de graduação, ele me disse, olha, a gente está com inscrição aberta para o mestrado lá na educação, por que você não vai lá se inscrever? Eu acho que você tem um perfil para fazer o mestrado, né? Vai lá fazer o mestrado. E aí eu simplesmente perguntei para ele, o que é isso, né, o mestrado? Porque na época a gente não tinha essa disseminação da pós-graduação que a gente tem hoje, né? E, bom, para mim era uma grande novidade, né? Eu não conhecia a Unicamp, tinha nascido em Campinas, morava em Campinas, nisso eu já tinha o quê? Meus 20 e tantos anos de idade, e sabia que existia um negócio chamado Unicamp lá em Campinas, mas nunca tinha ido até o campus, né, que era na época um campus afastado, né, da cidade. Resolvi lá saber o que era isso, me inscrevi para o tal do mestrado, que eu não sabia exatamente o que era. Fui aprovado no final do ano, então terminei a graduação já aprovado para iniciar o mestrado do ano seguinte, e aí seria absolutamente incompatível eu continuar com o meu trabalho em tempo integral em indústria química e fazer o mestrado cujas aulas eram durante o dia. Né? Então, final do ano, isso ali por volta de 20 de dezembro, era coisa assim, meio véspera de Natal, que saía o resultado da seleção, né, do mestrado. Eu me lembro de ter recebido a notícia de que tinha sido aprovado, né, no mestrado, e aí pedi demissão do meu trabalho, né, porque no ano seguinte eu ia ter que me dedicar ao mestrado. Né. E aí me inscrevi, né, para dar aula na rede pública do Estado de São Paulo. Né. E comecei então em 1986 a carreira como professor no Estado, né, em São Paulo. Mas na seguinte configuração, como você lembrou, não tínhamos aula de filosofia na rede pública na época. Em 85, no meu último ano de graduação, foi aprovada a possibilidade de a filosofia ser disciplina optativa, né, no Estado, lá em São Paulo, pelo menos. Acho que em outros estados do Brasil também. Sim. Mas certamente em São Paulo foi assim. Mas era uma disciplina optativa, a escola fazia opção por ter filosofia e, portanto, eram pouquíssimas aulas. Né? E para alguém que estava acabando de terminar a graduação, evidentemente não tinha acesso a esse campo. Né? O que eu comecei a carreira, então, foi como professor, na época de Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil. Né? No ensino fundamental, 6ª e 8ª série, se não me engano, acho que Educação Moral e Cívica era na 6ª série e na 8ª OSPB, e no ensino médio, né, também com Educação Moral e Cívica e OSPB. Né. E aí, na minha ilusão, estava tudo bem, né, porque em Educação Moral e Cívica eu ia ensinar ética, e em Organização Social e Política do Brasil eu ia ensinar filosofia política. Isso era 86, tinha acabado a ditadura. Educação Moral e Cívica, o SPB, eram as disciplinas que tinham sido introduzidas no currículo pela ditadura militar, né? Mas a gente tinha derrubado a ditadura. Né? Tínhamos tido lá o movimento pelas diretas já, e etc. E tal, né? E na minha ilusão, então, eu ia trabalhar com ética e filosofia política, né? Que foi o que eu tentei fazer, mas evidentemente quebrei a cara, né? Porque você não conseguia, muito menos em 6ª série, 8ª série do ensino fundamental, entrar com esses temas. Né? A minha sorte foi que logo em seguida eu recebi uma bolsa para o mestrado, e que me permitiu então começar a minha carreira como professor e me desligar da carreira de professor para poder assumir
a bolsa no mestrado, né? E aí me vi assim numa situação fantástica, porque era uma situação assim que depois de muitos anos a CAPES havia dado um aumento no valor das bolsas, que tinham ficado congeladas durante muitos anos. Aí teve um aumento que foi assim, um aumento muito significativo. Então, a minha bolsa de mestrado na época era muito mais do que o meu salário como professor. Tanto que o salário dos professores da Unicamp estava muito defasado, e aí a gente começou a ter uma situação que os professores entravam para dar aula na pós-graduação e nos diziam: nós estamos muito desmotivados porque vocês, bolsistas, ganham mais do que nós, professores, né? Como bolsa, vocês ganham mais do que nós, professores. Né? Coisa surreal. Era um negócio assim, incrível. Mas aí, esse ano, eu acabei me dedicando ao estudo do mestrado. Né? Uhum. No ano seguinte, eu fui convidado para dar aula de filosofia, né, numa escola de ensino médio, aí numa escola confessional, uma escola particular, confessional, católica, de Campinas, que tinha aula de filosofia nas 3 séries do ensino médio. E aí nessa escola eu acabei trabalhando por 5 anos como professor de filosofia, né, desde 87 até 92, se não me engano, mas me lembro bem que fiquei 5 anos nessa escola, trabalhando com filosofia no ensino médio. Então, a pergunta que você me fez, né, como é que aparece a filosofia, eu gosto de dizer que a filosofia entrou na minha vida por acaso, né? Eu não escolhi de verdade, né, me profissionalizar no campo da filosofia. Eu fui, por acaso, fazer filosofia por um interesse muito pessoal, muito particular, né, na filosofia, por aquilo que eu descobri da filosofia na astronomia. Então, meu primeiro professor de filosofia foi esse astrônomo, professor de filosofia, que já faleceu alguns anos atrás, mas a quem eu nunca me canso de agradecer por ter me colocado nesse caminho. Bacana. Né, que não seria, né, de novo, né, não seria o que eu sou hoje, não fosse por esse professor, que se tornou depois meu amigo e foi um grande amigo durante muitos anos. Nossa, muito bacana. Foi um comentário, você falou do velho Sartre. No ensino médio, tive um professor de literatura que trouxe um texto do Sartre para nós, A Náusea. E a náusea é que me despertou para a filosofia. Né? Mas eu não prestei filosofia, eu fui prestar primeiro psicologia e caí na filosofia também por acaso, mas também foi... Você falou que o Sartre também era um filósofo, um literato, né? Você conhecia ele como literato. Agora, Silvio, bacana, a astronomia te levou à filosofia, né? Aí deixa eu te perguntar, você fez sua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado sobre o anarquismo e educação. A astronomia te levou à filosofia. E o que te levou ao anarquismo? Para fazer um mestrado e um doutorado? John Lennon. John Lennon. John Lennon. Não, tem uma canção do John Lennon, que eu sempre gostei muito, dos Beatles. Até descobri recentemente que quem escrevia as letras dos Beatles era o Olavo de Carvalho. Né? O Adorno. Ah, sim. Olavo de Carvalho. Descobri pelo nosso sábio de plantão, Olavo de Carvalho, que o Adorno era quem escrevia as letras dos Beatles. Né? Então foi uma decepção para mim, porque sempre gostei muito do John Lennon, mais do John Lennon do que do Paul McCartney, mas muito mais do que do Adorno também. Né? Então, mas tem uma canção do John Lennon que diz que quando você nasce numa determinada classe social e você tem um determinado tipo de vida, a única coisa que se desenha para você é ser um herói da classe operária. A Working Class Hero, né? A canção do John Lennon. E isso era muito impregnado em mim, né? Porque eu venho de uma família muito pobre, da periferia de Campinas, numa situação de vida muito difícil, em que se você não tiver muita solidariedade, você não sobrevive. Né?
também me lembro com muita nostalgia de um trecho do Nietzsche, que eu já não me lembro onde é que está, mas que o Nietzsche narra uma questão que ele observa os pobres e ele vê os pobres e como é que os pobres são solidários entre si. Não sei se você se lembra dessa passagem. Eu não faço a menor ideia de onde está isso, né? Mas que ele comenta, né, dessa... O Nietzsche comenta isso com uma certa ironia, né, porque para ele é a perspectiva do fraco, né, dos fracos que se juntam para conseguir sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, ele fala disso com uma força poética muito grande, né? Essa solidariedade que você tem que ter entre os seus para que a sobrevivência seja possível, né? Bem, eu tinha, né, muito dessa coisa de vir de uma classe operária, de morar num bairro de periferia, num momento em que a gente vivia uma ditadura militar, né, mas que, nunca tendo militado nos movimentos de base da Igreja Católica, por exemplo, que eram muito fortes na época, mas esses movimentos nunca me atraíram, né? Eu nunca fui religioso, nunca me aproximei da igreja. Então, esses movimentos de base da Igreja Católica na época, que eram movimentos progressistas e de luta contra a ditadura, nunca me atraíram, mas me atraía muito o movimento de organização de bairro. E eu cheguei a participar lá no meu bairro desses movimentos, alguns desses movimentos de bairro, né, antes de ir para a universidade. E aí, quando eu vou para a universidade, você se espanta com um leque de coisas que são oferecidas, né? Naquele momento, a PUC em Campinas era, como o governo diz hoje, um antro de marxismo, né? Era um bando de esquerdistas, né? Porque ou a gente tinha os professores mais velhos, que eram tomistas ou neotomistas, e tinha os professores mais jovens, que eram todos, de algum modo, ligados à teologia da libertação. Então se estudava muito Marx, marxismo, as teorias de classe, etc. E isso foi muito interessante para mim, né? Mas, ao mesmo tempo que eu aprendia toda essa dimensão política, e isso, de algum modo, coadunava com a militância político-social que eu tinha no bairro, ao mesmo tempo essas teorias políticas não me chamavam atenção, não me chamava atenção, por exemplo, eu não me via militando num partido, por exemplo, né? Eu me lembro de ter participado, isso, né, logo no começo da graduação, talvez em 84 mesmo, da campanha pela legalização do Partido Comunista no Brasil, né? O Partido Comunista tinha sido cassado, né, durante a ditadura, e a gente estava lá nesse período de finalzinho da ditadura e havia lá o movimento pela legalização do PCB, do PCdoB e etc. Eu me engajei nesses movimentos, não porque eu fosse militante do partido, mas porque entendia que a gente estava querendo construir uma democracia, e na construção de uma democracia você tem que ter espaço para todos os partidos, né? E, portanto, você tinha que ter Partido Comunista como parte do leque, né, da possibilidade política no país. Mas, assim, me engajei na luta por entender que era uma luta democrática, mas não por me engajar num partido comunista, por exemplo, que o marxismo enquanto teoria política não me atraía, né? Mas nesse caldo de cultura que era a universidade, eu já não sei te dizer exatamente como, sinceramente não me lembro, mas eu acabei tomando contato com ideias anarquistas. Eu não sei te dizer qual foi o primeiro livro anarquista que eu li, mas eu me lembro que me chamou a atenção eu ter lido alguma coisa nesse sentido, e aí eu me senti reconhecido nessa teoria, né? Uma teoria política que vai trabalhar a partir do movimento operário, e fazendo a crítica do Estado. Então, não uma teoria política que quer tomar o Estado, mas uma teoria política que quer destruir o Estado. E isso me chamou muita atenção. E, por acaso, eu tinha 2 ou 3 amigos, estudantes de filosofia, que também se interessaram pelas ideias anarquistas, e a gente começou a formar grupos de estudos, e a buscar material e ler uma série de coisas.
Eu me lembro de ter encontrado uma vez numa livraria em Campinas um livrinho que foi muito importante para mim, na minha formação, que é um livro do Roberto Freire, não o Roberto Freire ainda hoje político, né, senador, mas o Roberto Freire, médico anarquista brasileiro, que faleceu no começo dos anos 2000, escritor também, né? Roberto, que na época publicou um livrinho pequenininho, intitulado Utopia e Paixão, e onde ele se declarava anarquista e colocava alguns elementos de como ele compreendia o anarquismo, né? Esse livro do Roberto Freire foi muito importante para mim, né? Foi uma alegria, anos depois, conhecer o Roberto e poder ter convivido um pouco com ele, mas naquele momento para mim foi um livro importante, né? E a gente estava também num momento em que alguns clássicos anarquistas estavam sendo traduzidos aqui no Brasil e a gente começou a buscar esse material, ler junto com esses amigos, então conversar, discutir, estudar juntos, né? E num momento que ainda não existia internet, nada disso, né, a gente começar a se colocar em contato com grupos anarquistas no mundo. Então, o momento que você escrevia a carta, né, botava no correio, a gente não entendia bem como, né, mas essa carta chegava para alguém em algum lugar, alguém lia e respondia para você, né? Às vezes levava meses, né? Mas assim, foi interessante porque eu comecei a receber na minha casa pacotes de jornais, livros anarquistas, revistas, né, da Espanha, de Portugal, do Japão, da Noruega, tudo, Itália, muita coisa, né? E aí você vai entrando num universo de coisas, né, que é muito, muito interessante, né? Então, durante a graduação foi também um momento de formação política, de formação teórica política com o anarquismo. E quando eu me vi frente a essa circunstância de fazer o mestrado, que eu comentei com você antes, né, bom, então fazer um mestrado, eu vou fazer um projeto de pesquisa. Era um mestrado em educação. E eu pensei cá comigo, bom, eu vou estudar o anarquismo, então, né, já que eu vim estudando o anarquismo e sabia que o anarquismo tinha uma proposta muito forte de pedagogia, de educação, né? E a minha intenção, então, foi de estudar a pedagogia anarquista e entender como é que o anarquismo pensava o ser humano, pensava a liberdade do ser humano. Isso me conectava com o Sartre, com toda a teoria da liberdade do Sartre. E com a questão política, com a dimensão política da ação, né, de uma ação pela liberdade. E foi esse caminho que eu acabei trilhando, né, tendo tido essa formação política durante a graduação, aproveitar também depois o mestrado e o doutorado para sistematizar esse estudo e transformar isso numa dissertação, depois numa tese. Muito, muito interessante. Ô Silvio, eu vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Em 2017, você, juntamente com o professor Vansan, da Universidade de Rouen, organizou um dossiê aqui na revista Educação e Filosofia. O título do dossiê é Diferença e Educação, Explorações Conceituais entre o Brasil e a França, né? E o dossiê explora a potencialidade do conceito de diferença. E é um conceito que vem da filosofia de Deleuze, filosofia de Guattari, de Foucault, né, dessa tradição. Bom, eu queria perguntar duas coisas para você. Onde que esses autores entraram na sua vida? Não sei se após o doutorado ou nesse meio tempo, e contar para a gente como é que foi a criação desse dossiê, de onde que ele veio, qual é a história dele? Bom, o que eu respondo primeiro? Bom, começar dando continuidade naquilo que eu vinha falando, né? Porque se pergunta quando é que esses autores entraram na minha vida, foi nesse mesmo momento que eu estou comentando aqui com você, ainda na graduação. Na graduação. Né? Porque aí são dois casos bastante pitorescos, né? Eu estava dizendo que entrei na graduação em 83, né? E Michel Foucault
filósofo francês, morreu em 1984, né, vítima de AIDS. E, na época, isso foi manchete nos jornais do mundo inteiro, e inclusive aqui no Brasil, né? Os cadernos de cultura dos jornais, que na época eram super importantes, né? Especialmente a Ilustrada, o caderno Ilustrada da Folha de São Paulo, era, né, uma coisa que tinha um impacto que hoje já não tem mais, né? Bom, Foucault virou notícia, né? E era o filósofo, historiador, sociólogo, blá, blá, blá. Evidentemente, no curso de graduação em filosofia de uma universidade católica, né, sobretudo de uma universidade católica, a gente não estudava filosofia contemporânea, né? Eu disse que estudei Sartre já desde o primeiro ano, mas estudei sozinho, né, porque a filosofia não chegava até Sartre. Ou quando chegava, era por algumas informações muito básicas de manual para dizer que o Sartre era um filósofo pessimista, né? E quando eu contava para os professores que estava lendo o Ser e o Nada, os professores tentavam me tirar dessa ideia. Não, que é isso? Vamos ler um filósofo mais edificante, né? Vai ler um filósofo como esse, né? Numa universidade católica. Bom, mas como eu sempre fui meio do contra, e é isso que você me perguntou como aluno, né? Como aluno na universidade eu era um cara bem chato, né? Eu gostava de estudar, estudava muito, mas era muito chato também, né? E aí, quanto mais me diziam para não estudar um autor, aí é que eu ia me aprofundar nele, né? Porque eu queria questionar os professores, né? Com esse autor. Foi isso que eu fiz muito com Sartre lá na PUC. E por que eu estou falando disso? Tá, para dizer como é que entraram os outros autores, né? Tá, então, a questão do Foucault. Foucault morre em 84, né? E em 85, que foi meu último ano na graduação, a gente tinha uma disciplina que era filosofia da história. Já era famoso naquela época o livro que o Paul Vine escreveu sobre Foucault, Foucault Revoluciona a História, né? E aí aconteceu uma situação inusitada, porque o professor que ia nos dar aula se demitiu da universidade e foi trabalhar numa universidade pública, né? Isso aconteceu com vários professores nossos na época, que foi um boom da universidade pública no Brasil. Vários professores saíram da PUC e foram trabalhar em universidades federais. Alguns deles vieram aqui para a UFO, né? Tinha uma grande professora que deixou de nos dar aula porque veio trabalhar aqui na UFO e depois se tornou minha colega na Unicamp, depois que se aposentou aqui na UFO. Professora Lídia Rodrigo, né? Professora Lídia Rodrigo, que foi uma grande professora minha na graduação e depois se tornou uma colega querida de trabalho. Nós ficamos sem professor no início do ano, início do semestre, sem professor de filosofia da história. E aí a direção do Instituto de Filosofia enviou para a gente um professor que já era professor da casa há um certo tempo, mas ele nunca tinha dado aula no curso de filosofia. Ele era professor de filosofia atendendo as disciplinas de filosofia nos cursos não filosóficos, né? Certo. E aí ele veio com muita sede, né, com muito gás, porque era a primeira vez que ele ia dar aula na filosofia, e a gente também foi com muita sede, né? Um professor novo, né, diferente. E aí a minha turma, que era uma turma bem chatinha, conversando entre nós, né, ficamos 1, 2 semanas sem aula, essas coisas, e aí falamos, puxa, a gente podia aproveitar a filosofia da história e estudar Foucault, né? Tá aí todo mundo falando de Foucault e não sei o quê, podíamos estudar Foucault. Veio esse professor novo para trabalhar com a gente e a gente foi conversar com ele, pedindo para ele para a gente estudar Foucault, né? A primeira reação dele foi, não, eu não tenho condições de ensinar Foucault para vocês porque eu não conheço, né? Nunca estudei Foucault. E aí a gente, muito ousado, disse para ele, não, mas se você não conhece, a gente também não, vamos estudar juntos, a gente faz um plano de passar o ano lendo Foucault juntos e tal, né? Bem anarquista, né? Bem espírito anarquista, era uma coisa bem anarquista. Vamos fazer junto. Aí o professor ficou de pensar. Né? E na semana seguinte não apareceu para dar aula. Né? E aí nós fomos bater no escritório do diretor do instituto, né? Cadê o professor, né? O professor tinha vindo uma semana já e na outra não veio.
cadê o professor? Aí o diretor falou, não, vocês estão sem professor, porque vocês hostilizaram o professor que a gente conseguiu para vocês, e ele disse que ele não volta para dar aula para vocês. Ele falou, como assim a gente hostilizou? A gente só pediu para ele estudar um autor com a gente, né? E ele disse que ele não vai estudar esse autor com vocês e ele não vai dar aula para vocês, né? Então, a minha primeira experiência com Foucault foi essa, né? De um Foucault que não aconteceu, né? Mas aí eu acabei indo ler uma coisa ou outra de Foucault e com Foucault, de verdade, eu comecei a trabalhar na minha dissertação de mestrado, porque por sugestão do meu orientador, num capítulo da dissertação, que eu ia trabalhar com um determinado tema, ele me sugeriu que lesse As Palavras e as Coisas, do Foucault. Né? Então, eu li As Palavras e as Coisas para escrever um capítulo da minha dissertação. Né? E daí por diante acabei me embrenhando na obra do Foucault, e que é um autor que vai tematizar muito fortemente a questão do poder e que, portanto, casava muito com os meus interesses na teoria anarquista, né? Embora Foucault nunca tenha se declarado um anarquista, um pensador anarquista, eu vejo muita convergência entre o pensamento de Foucault e o pensamento de vários autores anarquistas. E o Deleuze e o Deleuze-Guattari, eu comecei um pouco antes, porque num determinado momento da minha graduação, eu tive assim, um momento de devaneio e me interessei por psicanálise, né, que era também uma coisa de moda na época, né? Muita gente se interessava por Freud, pela psicanálise, etc. Um professor de psicologia no curso de filosofia foi trabalhar Freud com a gente. E eu me interessei pelos textos sociais do Freud. Nunca me interessou a teoria psicanalítica como metodologia clínica, né? Mas me interessava a análise social feita pelo Freud em Totem e Tabu, Moisés e o Monoteísmo, O Mal-Estar na Civilização, essas coisas. Li esses textos. O tema da cultura, né? O tema da cultura. E aí, no trabalho que eu fui fazer para essa disciplina, eu resolvi abordar essa temática. Só que, ao ir abordar essa temática, eu fui buscar outros autores que, pela psicanálise, discutiam a questão da sociedade e da cultura. E aí me deparei com Erich Fromm, né, que fazia uma ponte entre marxismo e psicanálise, com Wilhelm Reich, né, como a gente costuma dizer, que fazia toda uma psicanálise do corpo, que me interessou muitíssimo, e que também articulava psicanálise e marxismo, né, a tal ponto de ser expulso da sociedade psicanalítica por ser marxista, e ser expulso do Partido Comunista Alemão por ser psicanalista. Né? Então, era um cara que me despertou muito interesse justamente porque era um desajustado, né, nesses campos. Então li praticamente toda a obra do Reich nessa época. E lendo o Erich Fromm, o Reich e o Herbert Marcuse, com Eros e Civilização, eu não me lembro bem também, mas aí me encontrei com o livro O Anti-Édipo, do Deleuze e do Guattari, que é talvez a mais dura, a mais ácida crítica feita à psicanálise freudiana e lacaniana, sobretudo. Né? E aí esse livro do Deleuze e do Guattari me chamou muita atenção, eu me lembro de tê-lo lido em 1985, né? E li esse livro e fiquei absolutamente alucinado com ele. Em seguida, fui procurar o que mais tinha desses autores no Brasil. Encontrei o livro sobre Kafka, por uma literatura menor, devorei o livro, e aí era o que tinha deles em português, e esses livros todos já anunciavam e comentava-se, né, a obra seguinte deles, que tinha sido publicada na França em 1980, Mil Platôs, e que não estava disponível em português, e eu não tive dúvida de escrever para a Livraria Francesa de São Paulo, encomendar o livro, que chegou dali a alguns meses, e me meter, assim como eu tinha feito
de ler o Ser e o Nada em espanhol, né, me meter a ler 1000 platôs em francês sem saber francês, né? Mas sabia um pouquinho de francês e tal, mas nada assim de... Mas aí fui ler 1000 platôs e comprar o que mais tinha. Na época me interessou muito a obra do Deleuze, do Guattari e do Guattari, né? Não as obras filosóficas do Deleuze propriamente ditas, mas mais esse trabalho de leitura social e política que eles faziam na obra conjunta e que o Guattari fazia na sua obra sozinho, né? Então fui estudar esses caras que de algum modo entraram tanto na minha dissertação quanto na minha tese, não como assunto, né, porque eu estudava o anarquismo, mas como bibliografia de apoio para ler as questões anarquistas, né? Porque, como eu disse em relação ao Foucault, também me parece que o Deleuze e o Guattari, embora não se declarem anarquistas, eles têm uma convergência muito grande com o pensamento anarquista, né? Se eu sei que é polêmico, tem alguns colegas que concordam com isso, outros colegas que discordam totalmente disso, né? Mas na minha leitura desses autores, eles estão muito próximos do anarquismo, né? Então são autores com quem eu venho dialogando há muito tempo, já desde a graduação, mas que só fui estudar de forma sistemática depois de terminar o doutorado, né? Porque durante o mestrado e doutorado, o que eu estudei sistematicamente foi a literatura anarquista, né? Lia esses caras também, mas não como objeto de pesquisa. Eles foram se tornar objeto de pesquisa para mim depois do doutorado, né? Nas múltiplas temáticas que eu fui trabalhando, né? Tanto na filosofia quanto na filosofia da educação. Bom, aí acho que a gente consegue chegar no dossiê, né? E no dossiê? Que era como é que nasceu a segunda pergunta, né? Então, esse dossiê ele foi um dos resultados de um projeto de cooperação que a gente teve com a França entre 2015 e 2018. Eu conheci, eu acho que no ano 2000, o professor que é o co-organizador desse dossiê, o professor Hubert Vincent, que atualmente trabalha na Universidade de Rouen, na França. O Hubert veio aqui para um evento no qual a gente estava em Brasília, organizado pelo Walter Kohr, né? E me lembro que o Hubert fez uma palestra lá nesse evento, depois reencontrei com ele num outro evento que o Walter organizou, dessa vez já no Rio, quando foi o lançamento aqui no Brasil do livro O Mestre Ignorante, do Jacques Rancière, em que veio o Rancière e veio mais um conjunto de professores franceses. Então a gente foi tendo alguns contatos pontuais e no final da década de 2000, se não me engano, o Walter fez um projeto de cooperação com a França, me convidou para participar. Foi um projeto que durou 2 anos, o Walter era o coordenador, eu participei como um dos pesquisadores associados, o que me permitiu uma ida, 2 idas à França, e um trabalho junto com o Hubert. E depois, algum tempo depois que terminou esse projeto com o Walter, numa das chamadas dos editais do programa CAPES COFECUB, conversamos, eu e o Hubert, e resolvemos fazer um projeto. E fizemos então um projeto que o título era Diferença, Pluralismo e Confiança em Educação e Formação. E a ideia era de tentar explorar essa temática da diferença e da confiança, né, como conceitos, né, e esclarecer esses conceitos no campo da filosofia da educação. Montamos uma equipe de pesquisadores brasileiros e uma equipe de pesquisadores franceses. O projeto foi aprovado e a gente desenvolveu esse trabalho então até o final de 2018, quando ele se encerrou. E aí foi um projeto muito interessante, porque tivemos 2 equipes bastante integradas, com vindas de professores franceses para o Brasil em vários momentos, ida nossa de pesquisadores brasileiros para a França, ida de doutorandos brasileiros e pós-doutorandos brasileiros para a França. E o dossiê foi um dos produtos desse projeto, que foi uma tentativa, então, da nossa equipe brasileira e da equipe francesa de explorar diferentes aspectos da temática da diferença.
Depois, no mesmo ano, a gente publicou numa revista francesa da Universidade de Nantes um outro dossiê explorando o tema da confiança, que eram os dois pilares do projeto. Né? Como o tema da confiança falava mais diretamente com a realidade francesa, a gente fez esse dossiê na França. E como o tema da diferença falava mais diretamente com a realidade brasileira, a gente fez o dossiê da diferença aqui no Brasil. Né? E fomos acolhidos pela revista Educação e Filosofia para publicação. E aí é um conjunto de artigos, então, escritos por pesquisadores brasileiros, pensando conceitualmente o tema da diferença na realidade brasileira, por conta de toda a política inclusiva que a gente teve no Brasil nas últimas décadas, né, em que o tema da diferença foi muito focado, e aí a nossa intenção era justamente de examinar filosoficamente o tema da diferença para ver em que medida essas políticas inclusivas realizadas no Brasil, elas enfatizavam ou não a perspectiva da diferença. Né? E aí os pesquisadores franceses pensando isso a partir da realidade francesa. Por isso o tema do dossiê, né, com essa ideia de confluências entre o Brasil e a França, né? Diferentes explorações conceituais com confluências entre o Brasil e a França. Silvio, te fazer uma pergunta. Esse projeto, vocês desenvolveram ele entre 2015 e 2018, né? O período de pesquisa dele, né? Vocês publicaram o dossiê em 2017, já com boa parte da pesquisa já concluída, né? Eu queria fazer uma reflexão. 2015 e 2018, a gente vive um período no Brasil, de um lado, uma emergência de uma direita liberal na economia, eu não sei até que ponto ela é liberal, mas conservadora nos costumes, muito conservadora nos costumes, né? Com discursos em torno da família, de valores familiares, etc. E no campo da educação, a gente teve a emergência de um movimento que é conhecido como Escola Sem Partido, né? Em especial, 2014 para cá, muitas casas legislativas elas começam a apresentar projetos de lei, né, para instituir essa escola sem partido. Né? E eu queria pensar tem dois pontos que me chamam a atenção nesse projeto. Primeiro é um certo, eu diria, uma captura do trabalho do professor, né, em torno da vigilância naquilo que o professor pensa, naquilo que o professor fala e como o professor ensina. Né? Então a gente vê casos de professores que ensinam sociologia, ensinam Marx, por exemplo, aí eles fazem uma atividade de fazer uma música com palavras marxistas, aí isso cai na internet e a vida do professor vira um inferno. Né? E por outro lado, esse é um lado, a vigilância sobre o professor, e outro lado, um certo esvaziamento da escola, Silvio, e uma valorização daquilo que se ensina na família. Né? Eles são muito claros no projeto de leis deles que a família educa, né? E a escola ensina. Né? E me parece, Silvio, que esse movimento Escola Sem Partido ele vem de uma forma, e essa direita conservadora, me parece que por muito em conta de temas que entram na escola pública, diria dos anos 2000 para cá, temas como gênero, sexualidade, racismo e questões de política. Né? De forma que esses temas levam a querer saber o que o professor ensina na sala de aula, por isso a vigilância. Né? Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, Silvio, como que você vê essa temática da diferença em educação que vocês pesquisaram nesse trabalho em conjunto com a França, diante da emergência dessas ações de captura do professor, de uma certa valorização da família e esvaziamento da escola, diante desses temas que são temas caros à filosofia da diferença, me parece, né? Como gênero, sexualidade, etc. Né? Você tem certeza que quer que eu fale disso? Sim. Mas pode ser... Sem censura? Sem censura. Bom,
Teria muita coisa para falar disso, né? Uhum. Só que eu já falei demais antes disso, então vou tentar agora ser o mais breve possível. Mas veja, deixa eu tentar fazer um recorte aqui possível. Muito desse trabalho que a gente fez, e isso pode ser percebido no dossiê publicado aqui pela revista, tem um tom crítico em relação às políticas que foram construídas no Brasil nessas últimas décadas. Porque essa política de ação inclusiva na educação brasileira, ela começa ainda no governo Fernando Henrique. Certo. Com o Paulo Renato de Souza no Ministério da Educação. Ela começa ali, esses temas começam a emergir ali, primeiramente como temas transversais, na época da discussão dos parâmetros curriculares nacionais, no final da década de 90, e depois isso tudo atravessa os governos do Partido dos Trabalhadores, né? Tanto os dois mandatos do Lula e depois o 1,5 mandato da Dilma Rousseff na presidência, né? Isso teve um fluxo muito forte, e como eram governos, e aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, é meio que a tentativa de um juízo de fato, né? Eram governos com um certo apelo popular, com uma abertura para os movimentos sociais souberam se integrar, né, nessa construção de políticas públicas de educação para valorizar essa afirmação das diferenças. Né? Então, a gente teve um movimento, do meu ponto de vista, extremamente interessante, né, de afirmação da perspectiva inclusiva na educação. Então, toda a discussão de uma escola que tem que ser uma escola para todos, todos devem estar incluídos, todos devem estar presentes e assim por diante, né? E eu não tenho dúvida nenhuma de que isso foi extremamente importante na educação brasileira. Né? Então, não estou aqui me colocando contrário a esse movimento, muito por uma outra perspectiva. Me parece que o impacto disso na educação brasileira foi muito importante. Né? E também não tenho dúvida de que essa reação neoconservadora que a gente vivencia hoje é resultado dos impactos positivos que isso teve. Né? Porque, por exemplo, quando a gente vê, né, só para fazer um recorte, toda essa discussão em torno da negação do estudo de gênero na escola, né, tudo isso que essas pessoas chamam de ideologia de gênero, né, isso vem na contramão de uma introdução dos estudos de gênero na educação. Então, por considerar que essa discussão é importante na escola, por colocar isso como política pública na escola, que você tem uma reação contrária, né, das camadas da população que acham que isso, não que não deva ser discutido, mas que isso deva ser totalmente escamoteado da escola. Né? Então, essa reação também vem por conta dessa afirmação que se faz. Mas o que a gente desenvolveu em larga medida no dossiê foi um trabalho muito crítico também disso. Né? E, assim, para trabalhar de forma muito resumida, a gente explora, por exemplo, o fato de que aquilo que a gente desenvolveu como afirmação da diferença não era a afirmação propriamente dita de uma diferença na perspectiva filosófica das filosofias da diferença. Era muito mais a afirmação de uma diversidade. A diversidade pensada a partir do mesmo. Certo. Né? E não a diferença afirmada como diferença. Então, o tom crítico que a gente introduz aí é porque a gente achava que, nesse movimento todo que vinha sendo desenvolvido, a gente tinha que dar um passo além, né, para pensar e afirmar a diferença como diferença, e não a diferença pensada a partir do mesmo, que se traduz naquilo que a gente chama de diversidade. Né? Então, o tom crítico que a gente dizia era, olha, está se fazendo coisas interessantes, mas a gente precisa ir além. Né? A gente precisa dar, filosoficamente falando, um passo além para agudizar esse trato com as diferenças. Né? E o outro tom crítico que a gente apresentava é que a afirmação de que essas políticas de governo, essas políticas de inclusão implicam numa determinada lógica de governo.
Por que a gente inclui? A gente inclui para poder governar, né? Porque aqueles que não estão incluídos estão fora da lógica do governo. Sim. Né? Então, quando a gente diz que uma escola democrática é uma escola para todos, é uma escola onde todos devem estar, porque todos são cidadãos, a gente está dizendo que ter a todos na escola é uma forma de governar a todos como cidadãos. E aqueles que estão fora da escola escapam a essa lógica do governo, né? Então, o que a gente procura também, nem vou dizer denunciar, não é um tom de denúncia, mas é mostrar filosoficamente, né, que isso tudo faz parte de uma lógica que o Foucault chamaria de lógica da governamentalidade, né? Então, a lógica inclusiva, ela se enquadra nessa lógica da governamentalidade, né? Isso é um dos tons que está presente também nos textos do dossiê. Você usou já um termo, governamentalidade democrática, né? Isso é uma das coisas que no meu artigo no dossiê eu exploro essa ideia de que a gente teria desenvolvido aqui no Brasil uma forma específica de governamentalidade desde 1985 com a redemocratização do país, que é uma governamentalidade que eu proponho ali chamar de governamentalidade democrática, porque ela é feita, né, é um governo pela democracia. Né? Um governo pela democracia que parece agora ter sido deixado para trás, né? Porque o golpe de 2016, né, e agora a gente pode com toda tranquilidade chamar de golpe, porque até o senhor Michel Temer recentemente no Roda Viva assumiu que foi um golpe, né? E ele disse que foi contra, por incrível que possa parecer, né? Ele foi tão contra que ele não arredou pé de assumir a presidência da República como resultado do golpe, né? Mas mesmo aquele golpe de 2016, que eu não tenho a menor vergonha de chamar de golpe, né? É um golpe que se faz em nome da democracia. Se a gente acompanha toda a discussão política de 2016, 2015, 2016, né? É um golpe político que se faz em nome da democracia, né? Então, impedir uma governante legitimamente eleita de governar em nome da própria legitimidade do regime democrático, né? E aí é curioso, porque se a gente vai ver, por exemplo, a grande obra na educação do governo Temer, desses 2 anos de governo Temer, foi a aprovação do novo ensino médio, né? Que foi feito sem nenhuma discussão, né? Contrariando toda a lógica que existia anteriormente de sempre haver um amplo debate com o movimento social organizado no campo da educação, se aprovou, né, no Legislativo Federal e se sancionou pela presidência sem nenhum debate. E aí a gente cansou de ser bombardeado por propaganda na televisão, dizendo que o novo ensino médio era aprovado por mais de 70% dos jovens brasileiros, né? E aí você conversava com os jovens brasileiros, ninguém sabia do que se tratava, né? Mas, segundo a propaganda na televisão, mais de 70% apoiava, né? E aí você se pergunta, bom, se um número desse apoia, por que você precisa fazer propaganda, né? Se a grande maioria da população apoia, você não precisa fazer propaganda, né? Tu está fazendo propaganda para quê? Né? Mas veja, é essa lógica do democrático, né? Então, olha, estamos fazendo aquilo que a população quer, é a decisão da população, há uma participação da população. Durante o governo Temer a gente ainda viu isso, né? Ainda que fosse uma defesa contraditória da democracia, era uma defesa que se fazia em termos da democracia, né? Nesse ano de 2019, por outro lado, a gente está aí sob o avassalador resultado de uma eleição democrática legítima, né, que elege um governo que não tem, e não tem vergonha de dizer isso, não tem nenhuma intenção democrática, né? Então, são vários, a todo momento a gente tem aí os ruídos, né, do governo de que se não tivesse democracia, não faria, quer dizer, faria muita diferença. Para eles era melhor que não tivéssemos uma democracia, né? Um governo que se pretende autoritário e, como você disse, né, se anuncia como conservador nos costumes, né? E conservador nos costumes por quê? Porque quer impor, né, uma determinada lógica moral no país, né, um determinado padrão moral no país,
que é o padrão moral de alguns, né? Mas não é o padrão moral de todos, né? Então o que a gente vê é uma derrocada muito rápida e completa de todo esse processo que a gente veio analisando nesses anos, né? Porque tudo aquilo que se investiu de capital político, financeiro e etc., para que houvesse um crescimento da diversidade na educação brasileira, né? E a gente procurava mostrar que isso era importante, mas era pouco, porque mais do que diversidade, a gente tinha que ser capaz de trabalhar com a diferença e não com o diverso, né? Tudo isso agora se perde com muita rapidez, né? Tudo isso se dissolve com muita rapidez, porque você passa a ter uma lógica que não é mais a da diversidade ou a da diferença, mas é a lógica da imposição da moralidade de alguns. Sim. Né? E aí isso vai na contramão de todo o princípio democrático, né? Porque se a gente pensa numa lógica democrática, há que se ter espaço para todos, né? Há que se ter espaço para todas as diferenças, né? E umas não podem se impor sobre outras. A lógica que a gente vê imperar nesse momento é justamente a lógica de que alguns que se dizem melhores do que os outros, né, se acham capazes de decidir o que é bom para todos, né? O que nos faz voltar ao velho Sartre, né? Porque eu nunca me esqueço daquela passagem do Ser e o Nada, em que o Sartre diz que faz menos mal para a humanidade o beberrão que enche a cara e cai na calçada sozinho, né, porque esse está só fazendo um mal para si mesmo, do que aquele outro que se coloca a ser um condutor de povos, né? Porque esse que sai querendo conduzir os povos, conduzir a multidão, esse está levando todo mundo para o buraco junto com ele, né? Enquanto o cara que se embriaga sozinho só está se matando a si mesmo, né? E eu acho que é bem isso que a gente está vendo no Brasil hoje, né? Algumas pessoas aí que querem nos levar todos para o abismo, né? E, o que é pior, arrebanham multidões para alegremente, né, se dirigir para esse abismo. É uma anulação da diversidade mesmo, né? A gente está chegando no fim do nosso tempo. Tinha muita pergunta para fazer para você, mas de fato a gente precisa já caminhar para o final. Silvio, eu queria demais agradecer a sua presença, estar aqui na nossa revista, na Educação em Filosofia, aqui na nossa universidade, aqui em Uberlândia. Demais a sua disponibilidade, a sua gentileza em estar aqui com nós, e vou torcer bastante para que, e já te convidar outras vezes, quando você estiver aqui, a gente grave novamente outras entrevistas com você. E uma grande satisfação. Obrigado, Márcio. Para mim foi um grande prazer. Mais do que um prazer, é também uma honra, porque há muito tempo que eu acompanho essa revista, né? Antes mesmo de você trabalhar na revista. Eu acho que a revista Educação e Filosofia tem uma proposta que é diferenciada no mundo editorial brasileiro, e falo isso com muita tranquilidade, porque eu também sou editor de uma revista da área de educação, lá na minha universidade. Mas eu acho que não há nenhuma outra revista no Brasil que tenha o perfil de Educação e Filosofia, que tenta justamente fazer ao mesmo tempo que manter a independência desses dois campos, da educação e da filosofia, promover uma interlocução entre esses dois campos, né? E eu não conheço nenhuma outra revista que faça isso, e que faça isso com essa proposta que vocês têm, e com a importância e o impacto que isso tem, tanto para a área de educação como para a área de filosofia, né? Então, para mim é uma honra poder estar aqui dialogando com vocês, e quero, de novo, e agora publicamente, né, agradecer o fato da revista ter acolhido a nossa proposta de dossiê, né? Claro que esse acolhimento passa também necessariamente pela avaliação do padrão acadêmico dos artigos e etc., né? Mas o acolhimento político também da revista para aquilo que era a proposta do dossiê, né? Porque, para além da qualidade ou não científica, acadêmica de cada um dos artigos, tem esse encampamento que a revista faz de uma proposta política, né, de trabalhar com um dossiê
nessa perspectiva, né? Para a gente foi muito importante quando a revista nos sinalizou positivamente a possibilidade de publicação do dossiê. Então, um agradecimento aqui público a vocês pelo acolhimento, mas, sobretudo, ao trabalho que vocês fazem na revista e o que ela significa para o meio acadêmico brasileiro. Nossa, muito obrigado. A gente agradece demais. Assim, quer dizer que nós estamos abertos a outras propostas que vocês encaminharem para nós. Isso é bastante importante. Bom, os colegas que acompanham a entrevista da revista Educação e Filosofia, nosso muito obrigado e até a próxima entrevista.